tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, ótima segunda-feira, mais uma semana começando. E essa semana é semana de aniversário aqui do Tintim, hein? Amanhã, dia 6, a gente completa 3 meses de programa aqui, sempre com a sua audiência. Muito obrigada por estar com a gente todo esse tempo, tá bom? E eu começo aqui nosso programa do artesanato. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, você? Voltando aqui com a gente hoje, ensinando a fazer... comidinhas de feltro. Não é pra comer, viu, gente? É só pra brincar. Pra que a gente usa essas comidinhas, Bruna? Então, essas comidinhas são ótimas para as crianças brincarem, né? As crianças naturalmente já gostam, né? Lá pela idade dos 3 anos até os 5 anos, gostam de brincar de comidinha. E é ótimo para ensinar para elas noção, né? De comida saudável, né? Então, até no feitio das comidas, as crianças podem ajudar a fazer também, aprender, né? a Porque prestar feltro atenção. É super legal. Isso. E dá pra gente usar de decoração também, né? Olha aqui, vou pegar uma pera. Olha que legal, né? Pra gente colocar aí na cozinha, fazer Isso mesmo. Essa daqui é de tecido, mas é o mesmo princípio. Mesmo princípio do feltro. Depois eu mostro pra vocês. Tem uma cesta aqui atrás, que é a arte um pouco da Bruna, um pouco da Bel. Isso. Cheia de frutinhas pra você colocar ali na sua mesa. É bom que é de feltro, não estraga, né? Dá pra lavar, tá sempre limpinha, né? Isso. Decora, fica super legal, tá bom? Então hoje a receita, você vai ensinar o bacon e o ovo também? Ou é só light hoje? Se der tempo eu vou ensinar o ovo, mas assim, bem light, né? Porque hoje é frito segunda. no óleo de coco. Frito Hoje é no segunda óleo de detox. coco, hein, gente? Não vai me colocar óleo de soja lá, hein? Brincadeira, hoje é dia de dieta, né, gente? Segunda-feira. Mas a gente vai falar também sobre métodos, né? Pra você aí, de anticoncepcional, pra gente falar um pouco da saúde da mulher, né? O que tem hoje, como é que faz as pessoas planejamento familiar. Por isso o doutor Luiz está aqui com a gente e vai explicar tudo pra você, tintim por tintim. Bom dia, doutor. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. A gente vai falar dessas questões que as mulheres adoram, né? A gente sempre tem dúvida, não é, gente? Fica na dúvida. Posso tomar? Não posso tomar? Se eu tomar, o que acontece? Se eu tomar muito, o que vai acontecer depois? É verdade, isso aí Não é? todo mundo passa por, acho que toda mulher em Toda algum mulher momento da vida já passa por começa essas ali na questões aí. adolescência, É né? verdade, Com é certeza. verdade. Bom dia pra vocês. A Bom gente já dia. tava aqui dando um monte de risada. Tá começando Fazendo, hoje. tava fazendo arte aqui no intervalo, aqui antes de começar, né? Isso mesmo, e vai fazer arte hoje aqui na cozinha, né? Hoje eu tô free aqui, gente. Celso, você não vai trabalhar hoje? O Celso não tá querendo Vou pegar até trabalhar. uma banqueta depois pra sentar ali na frente. Eu não Olha vou lá. fazer nada hoje, hein, gente. Tá vendo? A Poliana aqui, ó, É. falou que Mas vai entrar na amanhã ele cozinha pra gente. Por favor. Amanhã ele cozinha. Hoje é segunda-feira, light. Então tem receita atendendo um pedido, né? Do Pedro, que Do pediu nosso pra gente, né? telespectador. Fazer Fazer um bolo aí de milho. Pediu na Nós- sexta-feira, né? Isso, é verdade. Nós estamos aí chegando aí às festas juninas, né? Então aí uma opção para o pessoal que não pode com açúcar, um bolo de milho mais diet, né? Com açúcar, Gostoso, aquele forno e gostoso. fogão. E eu vou ensinar aqui facinho para fazer. Bom, e aí como o pessoal pediu também que eu fico falando que eu faço em casa, um pãozinho de micro-ondas. Eu vou comer o pãozinho. O Celso tirou o campo de jogo e vou fazer o pãozinho, gente. Isso mesmo. Pãozinho de Boa, Mas você me micro-ondas. ajuda depois, tá? A comer, né? Pode ser. Eu vou comer, Quero eu vou gostar. comer. Vai ter que cozinhar, Poliana. Pãozinho rapidinho Não, de Também micro-ondas, tô gente. curioso pra saber desse Delícia. pãozinho. E eu vou A fazer do jeito que cara eu faço boa, em casa, Poliana. tá? Do jeito que eu faço em casa, que tem que fazer rapidinho, que, né? É, Ou a- Miguelzinho, Não, é boa. horário pra, A né? Receita hora vai boa. passando, o Miguel tá lá Isso. chorando, tem que chacoalhar um pouco o neném, ir lá fazer o pão e pra comer direitinho de manhã. Isso, saudável, isso mesmo. É. Fica ligadinho, porque eu não vou passar a receita, não. Vou falar pra você, tá? Porque eu faço tão pouca coisa, gente. prestar que nem atenção pra compensa anotar. É. escrever aquela telinha lá, É tá bom? fácil, é fácil. Eu já volto, tá? Volto literalmente. Aí você senta aqui, viu, Celso? Isso, aí senta aí, Trocar uma ideia exatamente. com o Gui aí. Vamos ó, trocar, com o né? A doutor. gente troca Com de certeza. papéis, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Doutor Luiz, métodos, né? Pra gente falar aí, pra escolher um método A gente quando a pessoa não quer planejar, tá na hora ainda, acabei de casar ou não, tô namorando, mas, né, não pretendo ter filho tão cedo. Isso é uma questão que vem mudando o perfil, né, doutora? As Sim. mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Sim.
É isso mesmo, né? Então, existe um leque de anticoncepcionais, de contraceptivos que podem ser utilizados. Então, cabe, né, ao médico, né, informar, dispor a paciente as informações necessárias para que ela, junto com o marido, ou com o namorado, ou com quem quer que ela esteja tendo um relacionamento, permitir que ela faça a escolha. Então, a escolha jamais é do médico. O médico tem a obrigação a informar adequadamente todos os métodos contraceptivos que existem e ela, baseada nessas informações, vantagens, desvantagens, tempo de uso, determinar o que ela achar melhor para ela, né? Tem algum método, por exemplo, que tenha restrições com relação à saúde da mulher, por exemplo? Eu tenho alguma coisa que me impeça de usar aquele método, preciso usar o outro? Perfeito, exatamente isso. É por essa razão que existem vários anticoncepcionais, vários contraceptivos. Tanto a maneira de administrar a paciente, seja por via oral, que é o mais difundido, que é o comprimido, seja os injetáveis, que podem ser intramuscular, trans-dérmicos, para aquelas pacientes que têm algum problema intestinal ou estomacal, que têm aversão a tomar o comprimido por via oral. Existem os dispositivos intrauterinos, que são métodos de longa duração, que são utilizados mais para pessoas que não desejam filho imediatamente. Então, cada situação, cada método, ele tem a sua peculiaridade, onde a paciente tem que ser avaliada individualmente e aí sim decidir pelo método melhor para ela ou para o casal. Ainda acontece muito, principalmente para as adolescentes, as jovens, né, que acabam ouvindo o conselho das amigas e esse não é um grande procuram problema. os médicos, até por vergonha, né, doutor? Às vezes não tem aquela conversa com os pais, não é uma família muito aberta. Exato, você falou muito bem. É muito comum isso na adolescência, a pessoa começar a usar um anticoncepcional sem uma orientação médica. Qual que a amiga usa, a prima usa, aí eu vou lá e compro igual. Exatamente, isso é um erro bem significativo, porque cada método, como eu falei, tem a sua indicação. Então, a paciente a menina tem que estar orientada, tem que saber que existem métodos de melhor ação, de maneira a qual ela vai tomar, que ela vai se adaptar. E isso não tem que ser igual à amiga dela, naturalmente, né? Então, é interessante ela consultar o médico, saber quais os riscos que ela tem em fazer o uso do método, quais as vantagens e as desvantagens, e tentar usar aquilo que ela se adaptar melhor. Mesmo porque quando vai tomar um anticoncepcional, por exemplo, tem que avaliar o histórico familiar, né? Se a mãe tem problema ali de varizes, né? Esse é um tem outro lado risco, que está sendo bastante questionado e colocado na mídia com relação ao tromboembolismo e outras patologias que podem surgir do uso do anticoncepcional oral combinado. O que é um anticoncepcional oral combinado? É o que é mais comum, que tem o estrógeno e a progesterona na sua composição. E existe um risco relativo para as mulheres que já tiveram tromboembolismo, para as mulheres que fumam acima de 35 anos, para mulheres diabéticas com cardiopatia ou alterações vasculares, que aumenta o risco para essas mulheres, para esse tipo de problema. O que é esse trombolismo? Tromboembolismo, né? O que acontece é o seguinte, existe uma coagulação do sangue dentro de um vaso. Esse coágulo que ali fica formado, ele sai e pode se implantar em locais vitais, como o pulmão, o cérebro, dando um quadro de tromboembolismo. Então, é um quadro raro que acontece e que aumenta com o uso do estrogênio, com alguns tipos de estrogênio, que é um dos componentes de algumas pílulas anticoncepcionais que eu falei que são formadas por 2 hormônios. Mas tem outros anticoncepcionais que permitem o uso de uma maneira bastante segura. Mas é uma situação a se pensar. Uma mulher que tem histórico aí, minha avó teve problema, fez uma cirurgia e depois fez um agravamento. O histórico familiar é importante, sim, sem dúvida, mas o que é importante é o histórico pessoal, a pessoa, né? Você individualizar, né? Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco com relação a pessoas menos próximas, amigas, dando uma informação, ou mesmo a informação familiar. É fundamental, mas o importante é a paciente ser individualizada e ela sim ser colocada como uma pessoa que tem que ser avaliada pelo médico. A avó fumava, a avó era obesa, a avó era diabética, a avó tinha problema, mas ela não tem. Então, por que ela vai deixar de usar? Então, existem fatores agravantes que nem sempre a pessoa, a jovem, no caso... Às vezes não é genético, a gente é que causa, né, doutor? A gente acaba ajudando, né? É uma posição, sem dúvida nenhuma. Né? Então, o mais importante desse nosso papo aqui é saber que as meninas, né, assim como os meninos, eu acho que até as meninas procuram mais, até pelo histórico da mãe, sempre, a mulher ir mais ao médico, acabam levando as adolescentes mais cedo do que os meninos, né? Hoje em dia, realmente, as meninas
procuram diretamente o médico ou acompanhado dos parentes, da mãe, né, pegando essas informações que a gente tem a colocar. E elas estão tentando um método contraceptivo que seja mais fácil. O que acontece às vezes com os comprimidos, elas esquecem, elas vão viajar, esquecem de tomar, não levam para a viagem, ou tomam em horário errado, o que diminui a eficácia do anticoncepcional oral. Então elas acabam procurando métodos de longa duração, ou seja, de uso de mais 3, 4, 5 anos, em que permite com que ela tenha uma segurança com relação à contracepção. Que idade que as mães têm que levar as meninas no ginecologista, doutor? Tudo depende da maneira a qual evolui uma menina, né? Ela vai começar a menstruar entre 12 e 15 anos de idade, um pouco mais cedo, é comum. Se ela tiver um ciclo regular, se ela não tiver nenhum sintoma, eu acho que não é necessário ela imediatamente procurar o ginecologista. Mas é sempre bom, até por volta dos 15 anos, fazer uma avaliação habitual. Não só da parte ginecológica, mas o ginecologista passa a ser um médico onde vai fazer a avaliação metabólica. É muito comum as meninas jovens, né? jovens e crianças também, começar a ter alterações metabólicas, de aumento de colesterol, de diabetes, e são detectadas mais tarde. Então, cabe ao ginecologista fazer essa primeira avaliação, já que passa a ser o primeiro contato da adolescência da mulher. Saiu da fase do pediatra, né? Já Isso. não vai mais no pediatra. E aí, às vezes, fica um hiato, né? Exato. Espera, às vezes, o adolescente ter algum problema para procurar um especialista. E quando a gente tem que trabalhar na prevenção. E orientar também sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Hoje em dia, bem difundido, é a vacina para HPV, né? Que é um vírus que está relacionado à relação sexual e está relacionado ao câncer do colo do útero. Então, hoje, o governo, né, ele disponibiliza essas vacinas. Mas então, é interessante nessa idade, 12 anos, 13 anos, já ter essa orientação Inclusive, e procurar. Agora que começaram essas vacinas das meninas de 9, né? Exato. Cada vez mais Exatamente, cedo. exatamente. Porque a gente sabe como estão as coisas nesse mundo, né, gente? As meninas entrando aí, iniciando a atividade sexual, a vida sexual cada vez mais cedo, né, doutor? Com certeza. E aí acontecem as gestações Indesejadas. prematuríssimas, né? Com Exatamente. meninas de 12, às vezes menores, de 10 anos. Verdade. Com certeza. E aí acaba causando um dano para a criança, que às vezes não tem condições Sim. de gerar, e para a criança que nasceu, né? Exatamente. E para a família que vai ter que sustentar essa Duas situação. crianças, né? Exatamente. Mesmo que seja 12 anos, hoje a gente vê as meninas... Eu fui uma dessas, que eu tinha 12 e tinha cara de 15, grandona, né? Alta, não alta, né? A Lê, mas é alta, né? Mais do que a média. E aí a gente se passa por adolescente. Então, acontece isso ainda hoje, né? As meninas de 9 já tem cara de 12. Você acha que já é uma adolescente. E é uma criança. Uma criança. Né? E aí a gente tem que ficar atento. Bom, nossa conversa hoje, aqui com o Dr. Luiz, nós vamos falar da saúde feminina, das meninas, dos adolescentes, dos métodos contraceptivos, tá? Vamos conversar aqui bastante sobre isso hoje. Segunda-feira é dia de falar de saúde, né? Dia de dieta aqui na nossa cozinha, dia de falar de saúde aqui na nossa entrevista. Então aproveita, manda sua pergunta, suas dúvidas, tá bom? O que você tem aí, pode perguntar, como o pessoal faz lá, né? Meu amigo mandou perguntar, se tem vergonha de falar, não tem problema não, tá? Não quiser falar o nome, também não fala. É o 994644958, nosso WhatsApp, manda sua mensagem. E lembrando você que hoje, daqui a pouquinho, eu vou postar a foto do nosso sorteio lá no Instagram, que é essa plaquinha que está aqui enfeitando o nosso cenário, que a Eleonora ensinou a gente a fazer na sexta-feira. Lembra? Olha que linda. Ficou aqui de presente para você que confere todos os dias o nosso Tintim por Tintim. Então você gosta aí de um happy hour, quer enfeitar em um cantinho da casa, ali a parte onde faz churrasco, onde senta para conversar com os amigos? Que ótima sugestão, tá bom? Então, já se você não tem Instagram, já liga para cá ou manda pelo WhatsApp a sua mensagem que quer participar, que a gente já vai anotando ao longo de toda a semana. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, e eu volto aqui da cozinha, porque apesar de ter dieta, tem receita, né, gente? Isso mesmo. Vamos começar com o nosso bolinho? boa. Vamos começar. Receita super prática aí pro pessoal Bem facinho. que não pode com açúcar. Vamos estar usando aqui adoçante. Então, anotem aí a receitinha. Bolo de milho light. Ingredientes: 3 ovos, 1 lata de milho com água, 1 lata de farinha de milho, pode ser milharina ou polentina, meia lata de óleo de canola, 3 colheres de chá de adoçante Fone Fogão e 1 colher de sopa de fermento.
tudo anotado. Se você perdeu algum item, não tem problema. A gente coloca na nossa página tvclaré.com depois, durante a tarde, tá bom? Isso mesmo. A ler tudo no liquidificador? Tudo. Olha que coisa prática, hein? Igual meu pãozinho. É, tudo tá assim, vendo? ó, mistura na mão, micro-ondas. A gente com tá gostinho de querendo coisa milho, assim prática bem que não gostoso, viu? fica gostosinho, né? Até tem um ali, ó, que eu já fiz. Daqui a pouco eu vou tirar pra colocar Tá ele aqui na esperando pra sair do bancada. forno, né? Já tá assadinho, só tô esperando dar uma esfriadinha pra desenformar. Coloquei aqui os 3 ovos sem a pele, né? Daquele jeito que eu já ensinei aqui no programa. Com a água e tudo do milho? A água do milho. Vai aqui. Se eu usar um milho fresco. Se você usar o milho fresco, você pode colocar, são 200 gramas de milho, coloca um pouco de água também. Uns 80 ml de água aí, 100 ml, tá bom? Quer fazer mais naturebinha ainda? É. Compra o milho Isso aqui fresco, é pela né? praticidade, né? Hoje em dia é aquela Tem, coisa. é que tem antes, gente que né? gosta muito do tudo natural, De né? tudo natural, exatamente. Aí pode estar colocando aqui o milho, o milho verde, 200, pesa lá, 200 gramas. Você Já- cozinha ele antes, né? Isso. Tá. E aí coloca um pouco de água, mais ou menos 80, 100 ml de água, tá bom? Aqui o óleo de... Eu tô usando óleo de cânula, pode ser o de milho, pode ser o de girassol, um óleo de boa qualidade também, tá, gente? Dá menos gosto, né? Isso, exatamente. Aqui que eu de já vou soja. colocar o nosso adoçante. O adoçante é o forno e fogão, é aquele próprio para ir pro forno. Não vai usar o adoçante que você coloca no Não, cafezinho, não pode. que não dá certo, Fica tá? horrível. Fica amargo daí, hein? O que gosto ser vai esse pra ficar, cozinhar tem que ser mesmo. esse aqui mesmo. E eu vou dar uma batida antes para depois colocar a nossa farinha de milho, tá? Então, solta a música aí, vamos lá. Sambinha. Batidinha básica. Isso, em casa pode bater um pouquinho mais, tá? Mas aqui, como a gente já tem um pouco mais de pressa, ó, vou colocar aqui a farinha de milho. Receitinha pedida pelo nosso Telespectador. telespectador, Pedro Kleiner. Isso. Olha lá, vamos lá bater mais um pouquinho. A gente Ajudadinha. coloca isso, quando a gente Aí tem que coloca passar uma espátula a farinha, ali. você vai colocando a espátula para ajudar um pouquinho aqui, tá? Ó. Não vai fazer isso com o liquidificador ligado, hein? Não, pelo amor de Deus. É, porque às vezes Sabe aquele forma um povo que quer vácuo fazer ali, na fica uma pressa? bolha. É. Ah, é aberto mesmo? Não, Não, meu Deus. não vai fazer isso, ó. Uma que você Fecha. corre o risco de perder toda a massa, pode fazer... E outra que você corre o risco de perder a espátula. De perder É, espaço. E o liquidificador. Exatamente. A Perder massa- tudo, ainda tem que fazer depois uma limpeza na cozinha. Comprar um liquidificador novo. Vamos lá, de novo. Alone without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab. And then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling. Prontinho. Vou colocar aqui agora a última coisa, isso como sempre em qualquer receita, o último sempre o fermento, tá? Então, ó, o fermento. Dá uma Vou batidinha. dar uma misturadinha aqui para dar uma ajudada aqui com a espátula. E dar uma batidinha. Aí, Celso, pega a forma para mim, já para eu mostrar pro pessoal como que a Untada, gente né? fez isso, a untada. É aquela Ele forma tem de bem buraco. grudadinho Pelo nessa menos parede alguma aqui. coisa, Aqui, hoje. né? É, e na sua, isso. Aqui, aqui. Que fermenta danado. Fermento Unta é e danado. passa a farinha de milho, ó. Olha lá, isso, ó. Untou com manteiga. Você pode untar com manteiga, você pode untar com óleo também de cânula ou de girassol, o óleo que você usou na receita, né? E aí colocar, enfarinhar com a Farinha de milho. farinha de milho mesmo, tá? Então eu vou dar mais uma batidinha. O forno, lembrando, começou a fazer a receita, já liga o forno, já pré-aquece a 180 graus, para todo bolo isso, tá bom? Então, ó, mais Eu uma acho que eu batidinha.
tirar o outro pra pôr esse aí, né? Isso, tira o outro. Vamos lá. Então, aqui, Celso, quer aquele outro paninho? Tem Que um é vermelhinho melhor. aqui, ó. Isso, Aqui. isso. Então, não Aí. vou discutir. Vou pegar com a mulherada hoje que ela falar. Vento noroeste hoje. É, vem do noroeste, como dizia minha sogra Marili. E música, solta a música aí. Yeah, you know your songs got me feeling like I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. I only wanna sing your song, 'cause your songs got me feeling Viu? like Uma misturada com a Tá espátula. misturada com a espátula agora também, ó. E já Virado direto todo. na forma, untada aqui enfarinhada. Então, ó, vamos lá colocando. Ó, fica bem grossinho, tá vendo? E é uma massa, Essa massinha gente, gostosa de comer até assim, gostinho de milho. Muito gostoso. é bem gostoso. E quem pode substituir. Aí volta para pro açúcar, né? Que Se eu for fazer sem ser diet, quanto eu ponho de açúcar, além Pode dessa colocar receita? uma xícara de açúcar e pode colocar um leite de coco. Aqui poderia também estar colocando um leite de coco diet, tá? Uhum. Se você quiser colocar, que dá um saborzinho aí, super combina com milho. Então, ó, vamos raspar Raspa bem tudo. aqui. Raspa tudo. Raspa. Olha lá, o Celso já tirou o nosso do forno, né? É. Mostro depois, né, Polly? Isso. Ó, dá uma Enquanto eu vou lá no arrumadinha nele artesanato, aqui, ó. você mostra depois como é que fica. Isso, e vamos colocar esse aqui no forno Vamos agora. colocar. Aproximadamente, ó, forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 45 minutos, 40, 45. Fica de olho quando ele começar, que ele vai crescer e vai dar uma douradinha por cima. Já tá o ponto certo aí pra você tirar do forno, tá bom? Delícia, né? Depois a gente Delícia. experimenta esse bolo. Vamos ter 2 hoje, gente. Ó, é diet, Eu mas vou a comer o quantidade- pãozinho, eu vou comer o Hoje eu não pãozinho vou da fazer Polly, nada viu, aqui, gente? Eu vou fazer mais, né? Porque não vai dar pra tirar foto. Tem que fazer É piada. verdade. E tem que fazer um Quero por vez, viu, experimentar. gente? Não adianta querer fazer uma... depois pôr- Ah, não adianta querer fazer um grandão também? Eu nunca testei, porque aí eu não sei o Olha! ponto do micro-ondas. Tá o tempo, né? É, exatamente. Certo. Eu já tentei fazer cada Quero um na ver sua isso aí. vasilhinha, 2 no micro-ondas. Eu aumentei um pouquinho, mas não ficou bom, ficou meio cruzinho. Então, Ah, então tá bom, olha. ó. cada um de uma vez, tá? Já volto. Vou daqui a pouco pôr a mão na massa, mas antes vou aqui para esse lado do artesanato. Começar nossas comidinhas? Vai dar mais Isso. fome ainda, Bruna. Vamos, acompanhem com a gente então os materiais para fazer essas comidinhas de feltro, tá bom? Comidinhas de feltro. Materiais: retalhos de feltro nas cores variadas, enchimento acrílico, linha de costura de cores variadas, cola para tecido ou cola quente, tinta para tecido diversas cores, materiais de apoio, tesoura, agulha de mão, pincel, canetas ou lápis. Muito bem, se você perdeu algum item, depois a gente coloca no nosso site, só reforçando, tá bom? tvclaré.com. Olha só que lindinho, ó. Um ovinho, que bonitinho que fica, né? Fica idêntico aí, perfeitinho. Tem aqui um queijinho prato, né? Isso. Dá pra gente montar um sanduíche aqui já, hein? É, Tem já dá ovo, pra tem começar. bacon. A gente vai começar fazendo o quê? Primeiro, a gente vai cortar as peças de feltro. Eu não trouxe molde, porque aqui a ideia é justamente a gente olhar para os alimentos e tentar replicar o mais parecido E possível. copiar. Isso aí é uma brincadeira, é a parte mais divertida, né? Principalmente com crianças, para elas olharem, prestarem atenção no formato, textura dos alimentos, né? Se o pão ficou igual de casa, você não ficou, né? Isso, às vezes a criança vai pegar uma fatia de pão, desenhar o contorno, a folha sulfite, né? Aí a criança cria métodos para fazer. O adulto também, né? Tem muito adulto que se diverte fazendo isso. Então vamos começar a fazer nosso pãozinho de forma. Isso, a gente cortou aqui. O pão de forma vai 2 partes de feltro aqui de cor bege e aí uma tira de feltro marrom. Aí Que é pra fazer a casquinha. Isso, para fazer a casquinha. Aí se ficou curto aqui a minha tira, aí não tem problema, eu posso emendar aqui e colocar numa parte que não vai interferir, né? Aí eu corto tudo, corto o alface ele vai ficar assim, né, todo vincadinho, depois vou mostrar como que vai ser.
Pra Na costurar, hora de deixar cortar, assim. olha, ele cortou quase como uma arvorezinha, É né? uma arvorezinha. Olha que bonitinho. Cadê? Aqui, achou. Achou. E aí nós fizemos também o tomate. O tomate eu vou mostrar como que corta aqui o miolinho pra ficar bem parecido. Que legal. E esse aqui é um queijo Esse também. é um queijo tipo suíço? suíço, assim, É. meio processado, na verdade, É. né? Não é muito. Um queijo é com furinhos, que é Com igual aquele que a furinhos. gente vê no desenho lá do gatinho e do ratinho. Aí eu fiz aqui um pimentão, Uhum. né? Uma cebola roxa. A cebola também vou cortar 2 tiras. Uma tira roxa e uma tira branca, da mesma largura. E o comprimento, a branca vai ser um pouquinho mais curta, uns 3 milímetros mais curta. Depois eu vou unir com cola quente. E dá pra fazer tudo com cola quente? Dá pra fazer tudo, assim, até o vinco aqui, se a pessoa tiver uma certa habilidade com cola quente, ela consegue fazer, né, aqui. E o pão é que vai ser um pouco mais difícil de fazer com cola quente, mas eu vi também ideias na internet de você só colar, juntar com a cola quente. Aham. E aí depois você pode pintar aqui com uma tinta mais escura para Aham. simular a casquinha, Olha que né? Não bonitinho precisa que tá. ficar em 3 dimensões. A gente tenta fazer em 3 dimensões Pra para ficar bem mais parecido, realista, né? Nosso pãozinho. Dá até vontade de morder. Mas Dá, não, e não dá vai para morder. fazer com a cola quente, dá para fazer com a cola para tecido, até com a cola branca, Uhum. né? No caso, a criança vai mexer, manipular, vai entender como é que a cola funciona, né? Vai aprender a dosar para não colocar muita cola. Tudo isso faz parte de um aprendizado da criança, né? Aí aqui eu vou cortar, eu peguei o tomate, eu cortei um círculo maiorzinho de um vermelho mais escuro e um menorzinho de um vermelho mais claro. E aí eu vou cortar o miolinho para ficar parecido com o miolinho do tomate mesmo. Vem com uma tesourinha com ponta e vou cortar. Não corta tudo. Não corta tudo. Volto aqui. Tira um pedacinho, Tira né? um pedacinho. E aí eu vou fazendo isso. Dobra. Dobra para ficar mais fácil aqui. Primeiro faz um corte, depois Faço um você volta e corte. tira um pedacinho. Sem muito simetria, né, gente? Porque comidinha não tem tanta simetria assim, né? Não dá pra achar todo o tomate igualzinho, né? Aí se quiser mais certinho, você desenha, né? Desenha antes, mas aí você vai desenhar pelo avesso para não ficar aparecendo depois o risco. Aí o meu tá ficando bem, bem tortinho assim. Aí aqui eu venho. Porque é a mão livre, né? A mão livre, então. Dá pra entrar um pouquinho Vem mais. aqui. E o bom é que o feltro é super fácil de encontrar hoje, né? E é super Isso. tranquilo de trabalhar, porque ele aceita todas as colas possíveis, né? Isso, até cola bastão. Dá pra colar? Dá pra colar. E aí é mais fácil que... Porque a cola principalmente quente pra a criança não né? pode brincar, né, gente? Não pode cola usar, porque quente, queima, né? Tá ligado na tomada, É. então quer dizer, já é pra adolescente com cuidado, porque a gente queima a mão. A gente se queima, Né? então imagina as crianças. Porque a Vou gente- empurrar um pouquinho a linha pra lá. Melhorou, meninos? E vou trazer, Bruna, pra você trazer um pouquinho mais pra frente. Certo. Aqui, ó, senão a pessoa de casa não vê. Tirar aqui. Deu? Passou cola quente. Passei cola quente. Aqui para ser mais rápido, né, a cola quente. Mas em casa pode ser outro tipo de cola. Vai sair, ó, com ovo, bacon, alface, tomate, pimentão, cebola roxa. Ainda bem Ó. que é de mentira. E queijo, hein? Queijo ainda. Tem Queijo. cheddar ali. Tem um cheddar e tem um queijo suíço. Ó. Delícia. Para todos os gostos. É bom porque às vezes a criança vai brincar e depois ela fala, nossa, nunca comi esse queijo. Né? E aí fica, né, com a vontade de experimentar também, né? Ajuda a estimular a curiosidade das crianças com verdade. relação É. aos alimentos. Isso é maravilhoso pra criança, é uma coisa lúdica. Dá pra assim, fazer né? pão Muito de legal. hambúrguer?
Dá pra colar o fazer, gergelim? sim, dá. Né? Que a criança que adora bacana. aquele, né? Que você passa ali e pega, vem na caixinha, né? Aí você monta, né? O sanduíche, ensina a criança a montar ele da forma mais saudável possível. Sei que é difícil às vezes, né? A gente às vezes não resiste como adulto, né? Verdade. Mas Depois leva pra cozinha de verdade e faz o, né? o pãozinho. verdadeiro, né? Pãozinho. Aí o pãozinho que a Polly vai ensinar hoje aqui pra gente. Eu comi de esperando. hambúrguer esse pãozinho que eu fiz, viu? Ficou bom pra caramba. Delícia. Eu passei a cola quente aqui. Eu vou tirando o excesso. Depois eu vou tirar todo o excesso. E aqui eu vou sobrepor, juntar. E aqui eu posso passar a cola quente, colar tudo de uma vez. Ou então fazer o ponto caseado aqui em Pra volta, que ficar fica mais igual delicado. o pãozinho aqui, com o Isso. pontinho no em volta. E você parece aqui que depois eu vou fazer o ponto caseado. E olha só que ovo mais bonitinho, gente. Cortou aí sem molde, tá? Usando a criatividade mesmo. Redondinho aqui com amarelo pra fazer a gema. A clara, do jeito que você quiser. Se você quiser cortar redondinha também pode, né? Pode. Porque tem aqueles ovinhos que a gente faz frito na forminha. É, Né? e sabe o que eu Coloca- tô pensando aqui? Pode colocar um velcro, né? Você vai colocar? Ah, é dá verdade. pra Não fazer é? com Porque aí você velcro. pode ir Pedacinho, né? colando, né? Colocar É um velcro. verdade. É. Nas Dá pra etapas aqui colocar do também. sanduíche fica interessante. bacana. Boa ideia. E aí você recorta aqui. E aqui a gente pode simplesmente colar com cola quente, né? Isso. Colocar até um velcro na geminha aqui pra você colar depois, ou não, colar tudo com cola quente, ou posso fazer o ponto casadinho que fica super bonitinho, Isso. que é como Uma tá no nosso graça. queijinho, ó. Tá vendo com o pontinho? Aí eu coloquei 2 camadas de feltro, né? Pra ficar mais fofinho. Mais fofinho. E Olha, aí, esse outro até com os buraquinhos do caseado. queijinho, hein? É, Que graça. ficou bonitinho, né? A gente vai, olha, esse ovo aqui já tá cortadinho, assim, tá Nossa, a nossa titinho. Luísa esse vê ovo isso é aí, o ovo ia cozido, querer né? tudo, Coloca já. na salada, o ovo corta. cozido, né? Ah, olha só que bacana. Interessante. A mentalidade não É. tá tão criativa. E olha que bacon mais bonitinho. Não Nossa, é tão esse bacon aí saudável, tá né? Mas tá bonitinho, bonito. né? Esse Mas é, né? Esse é. saudável, porque isso não engorda. Mas a gente pode comer de vez em quando, né? Não pode fazer disso uma Tem que rotina. ser na medida. Bom, eu vou fazer um intervalo rapidinho, depois eu volto aqui pra Bruna ensinar a gente terminar as nossas comidinhas, tá bom? Mostrando aí mais uma técnica pra você desse pãozinho, que acho que é o mais difícil, né, É Bruna? o mais difícil. Pra gente deixar ele com dimensões, né? Não só chapadinho. Mas eu volto também pra gente voltar a falar de métodos, né, contraceptivos e vou lá pra cozinha, porque hoje quem vai cozinhar o pãozinho sou eu, não é o Celso, tá bom? Isso tudo rapidinho no próximo bloco. Amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui com o Dr. Luiz pra gente falar mais um pouquinho do nosso tema de hoje, tá bom? Antes da gente começar a conversar, beijinhos aqui pra Andresa, hoje tá difícil aqui, hein? Pedrosa, Andresa, um beijo. Andresa, Super legal. beijo. Um beijo também pra Júlia e pro Henrique, tá bom? Um beijo pra vocês. Ó, vou ensinar um pãozinho, Andresa. Aprende pra fazer pras crianças, que é uma delícia, tá bom? Ligadinha com a gente, bom dia. Porque ela assiste todos os dias. É, aqui, ó, a Giselda Sartori também, ó. Uma semana abençoada para todos. Amém. Falando que adora o programa e não perde também. A Giselda Sartori tá sempre bem. ligadinha Ligada aqui. mesmo. E a Shirley Favoreto também, ó. Bom dia a todos, estou esperando a receita do pãozinho Também de outra micro-ondas. Fica telespectadora ligadinha daqui a assídua. pouco. Daqui a pouquinho. Mas antes, o doutor vai responder uma pergunta aqui da Ana. Falou que ela tem a menstruação desregulada. Um mês vem certinho, o outro 7 dias, parece uma hemorragia. Depois, a cada 15 dias, de novo. Isso pode ser sinal de menopausa adiantada aí, já que a pessoa tem aí uns 40 e alguns? Então, é interessante saber qual idade, né, que você tem, né, Ana? Eu acho que eu conheço essa Ana aqui, e ela deve ter uns 43, 44. Então, é muito comum a mulher entrar na menopausa após os 40 anos, né? Ai, Porém, meu é Deus. mais frequente por volta dos 50 anos. E a sintomatologia que começa a existir, as alterações começam a surgir, principalmente com atraso menstrual e não com esse tipo de irregularidade onde ela está tendo um fluxo maior e mais frequente, Mais né? frequente. Pode então, ser ela, cisto, doutor? Então, ela precisa avaliar não só a parte hormonal,
como a parte anatômica, se tem a presença de algum cisto, a presença de mioma, de pólipo endometrial, que são alterações que podem levar a um sangramento uterino anormal, que é o que ela está relatando aí, né? Então, sinais de menopausa, na verdade, serão um espaçamento do ciclo. É mais frequente isso, né? O que ocorre, o que é a menopausa? Seria a última menstruação, ou seja, os ovários deixam de ser eficazes no intuito de produzir os folículos e produzir os óvulos para se tornar fértil. Então, a mulher deixa de ser fértil por volta dos 45 anos e mais tarde ela deixa de produzir os hormônios, levando à menopausa, ou seja, a falência ovariana. Então, o que acontece com a mulher? Como ela falha na produção hormonal, ela falha no ciclo menstrual também. Então, é mais comum uma irregularidade menstrual com atraso do que com uma frequência maior. Frequência, né? Então, e além de outros sintomas que podem ou não aparecer. Muito bem. Eu conheço essas histórias aí de ciclo todos irregulares e tudo mais, né? Bom, tá falando aqui de métodos contraceptivos. Uma das que a gente sempre pergunta, tomando o anticoncepcional, o fluxo menstrual ele pode alterar? É normal, assim, vir muito pouquinho ou aumentar? É muito comum isso acontecer, principalmente com esses anticoncepcionais atuais, que eles são de baixa dosagem, né? Ao longo do tempo, o que tem feito? Tem existido novos anticoncepcionais com novas formulações, e essas formulações são de baixa dosagem, justamente para diminuir o risco de complicações. Porque a gente começa a tomar muito cedo, né, doutor? E aí fica tomando Isso, tantão da muito vida, tempo. né? E aí o que acontece com o anticoncepcional? Por ele inibir a ovulação, inibir todo o eixo onde há onde regula a parte hormonal, os hormônios eles vão agir de pequena dose, pequena ação na parte endometrial, que é a parte interna do útero. E, consequentemente, o fluxo menstrual tende a ser bastante regular e em menor quantidade. Então, é uma coisa que favorece algumas mulheres. E, hoje em dia, existe o conceito de que a mulher pode fazer uso de alguns anticoncepcionais específicos por um período mais prolongado. Então, ela deixa de menstruar. Ela pode escolher quantos dias ela quer menstruar por ano, né? Quantas vezes ela pode ciclar por ano. Então, existe essa possibilidade hoje com a segurança do anticoncepcional hoje. Esses seriam aqueles anticoncepcionais que a gente coloca subcutâneo, não, injetáveis? Não somente esses, né? Os injetáveis, sim, né? Você tem injetável trimestral que você favorece a menstruação a parar. Existe, eu estou falando pelos comprimidos orais mesmo, né? Você existe, nessa, exato. Já, não sou dessa época. Não, você pode emendar uma cartela ou outra, dependendo do tipo de anticoncepcional que você usa, porque tem uns que tem componentes diferentes em cada fase do ciclo, e tem aqueles que têm um único componente na sua composição, que são só os progestágenos. Eles levam uma diminuição ou parada do fluxo menstrual e tem a sua eficácia comprovada. Tem mulher que sofre muito com o fluxo, exato, né? É a indicação de utilizar métodos que levem à ausência da menstruação, que a gente chama de amenorreia. Quando a mulher... menstruação é um caos, assim, tem muita cólica, passa mal. Eu sei de casos que as pessoas ficam até com náusea, de tanta dor. E aí tem um fluxo muito grande, quer dizer, a mulher não consegue sair de casa, ou a adolescente não consegue ir para a escola, porque tem, né, fica aquele receio. É indicado, no Exatamente, caso. Exato o que eu falei no início, né? A gente conversou exatamente isso, individualizar cada situação, cada mulher, naquilo que ela precisa como necessidade. Se ela quer engravidar em pouco tempo, se ela vai querer deixar a gestação para mais nem tá tarde, pensando nisso, nem está né? pensando, então usar métodos que sejam bons para elas, né? Para ela. Então o que acontece? Ela precisa fazer o uso do anticoncepcional mais adequado em cada caso, parando ou não o ciclo menstrual de acordo com a necessidade. Mas tem mulheres que engravidam mesmo tomando anticoncepcional. Sim. Se fez... Todo método anticoncepcional, sem exceção, tem sua falha. Né? Então, o índice de falha está diretamente relacionado à mulher fazer uso adequadamente ou não do método contraceptivo. Existem aqueles que são mais seguros, justamente porque não dependem da mulher para fazer uso, ou seja, o DIU com hormônio, o implante que você colocou, mesmo os adesivos que são mais espaçados. Então, são métodos que se tornam mais seguros pelo fato de você não ter... Depende da gente lembrar de tomar, exato. né? E o comprimido não, depende dela tomar. O horário, né? Exato, de alguns medicamentos que podem se associar. Quem nunca esqueceu e olhou na tabelinha e falou, tomou 2. Achando, né? Resolvi o problema. Tomar 2 agora. É complicado. O efeito... contraceptivo praticamente se perde, né, doutor? Principalmente dependendo do dia. Exato, né? Tem várias situações. A pessoa esqueceu mais de 2, 3 dias, aí o efeito passa a ser ruim. Quando esquece apenas um dia, e dependendo dos anticoncepcionais agora mais modernos, existe uma maleabilidade maior com relação ao horário.
né? Então existe essa possibilidade de ela não ter que ser tão exigente para ela mesma quanto ao horário, tem que ser aquele horário. um pouquinho ali. Tem condições de fazer isso, né? Precisa ficar atento, porque Mas eu tem que ter conheço, atenção. conheço Tem que ter atenção. inclusive uma charazinha minha que nasceu aí, Poliana, caso disso, esqueceu, aí tomou 2, 3, aí, gente, É aí que a gente continua tomando a cartela para não alterar tanto o ciclo, né? Sim. O fato de aí a menstruação fica toda desregulada, tudo, mas o efeito que a gente está procurando, o ideal né, é de que não use engravidar, uma outra prevenção aí também, exato. né? Já Um caso como foi, esse. já foi. Vamos falar um pouquinho do DIU, doutor? Ele ainda é usado? Porque teve Não, uma é fase, muito usado, uma muito fase usado. que a gente ouvia falar bastante, depois Sim. sumiu um pouco e agora ele voltou. Não, o DIU, ele é um método excepcional justamente, tem a vantagem de a paciente não reclamar, não esquecer de usar. Exato. E existem 2 tipos de DIU basicamente, um que tem uma composição hormonal nele e outro que não tem a composição hormonal, que é o DIU T de cobre, né, que é o mais utilizado. Então, o que acontece? São métodos de uma grande segurança, pelo fato da paciente não precisar lembrar, ele vai estar lá sempre presente e precisa de um controle um pouco mais rigoroso com relação à parte médica, fazer ultrassonografia para ver se ele foi bem inserido, se ele mantém-se bem inserido ao longo do tempo. Mas aí o controle também, assim, anual, semestral? Inicialmente é semestral, depois passa a ser anual. Mas é um método bastante seguro, né? É um método seguro. Porque ele dura de 3 a 5 anos, Não, dependendo do tipo que você compra. Você tem o contraceptivo, o DIU, que a gente chama de SIL, que é Sistema Intrauterino, que ele tem um componente hormonal. Esse dura até 5 anos, é o que tem aqui no mercado nacional. E o DIU T de cobre pode ser utilizado até por 10 anos. Por né? 10 anos. Então é um método bastante seguro. É. Mas é um método de longa duração. Não é aquele para colocar hoje e tirar para daqui pessoa 6 que meses. já né? encerrou aí, não quer mais ter filhos, né? Mas ainda está numa idade fértil, vai demorar para chegar à menopausa. E tem casos de engravidar na menopausa também, né, doutor? Raro. A menopausa em si é justamente quando para de ovular. Então deixa de Tá ser naquela fértil. pré, né? O problema é na pré-menopausa que a mulher pode ter ainda ciclos ovulatórios e acabar engravidando. E Que é acha muito que- raro. 47 anos, 48 anos, 46 anos. Eu já tive a oportunidade de ter feito partos aí nessa idade. Então, mas acontece, Mas é raro. acontece, Então né? tem que ter atenção. Aí existem outros métodos que podem ser utilizados, dentre eles o DIU, né? Que é Muito bastante bem. seguro. E engravidar com o DIU também pode acontecer. Pode acontecer, né? Não é 100%. Não é. Nenhum Não método é existe 100%. Tem um 99,9, aí esse Tem vírgula 9, né, doutor? Nós Exatamente. conhecemos também algum, Acontece. Um Acontece. caso assim, muito raro, né? Lógico. Ah, mas é porque essa criança tinha que vir, né, Não gente? tem Ah, tinha que segurar. Veio com o DIU na mão. Falou, Aí olha, não não tem jeito. adiantou, Não aqui adianta. eu quis vir e pronto, né, doutor? Tem criança que tem jeito não. É. Bom, a gente vai voltar a conversar mais um pouquinho, mas vou eu colocar a mão na massa ali? Oba. Vamos fazer pãozinho? Delícia. Ah, devia ter trazido um Um aventalzinho. não tem eu, problema. eu te empresto o meu, pode. Vai Vamos lá, lá. vai. Vamos pôr mão na Vamos massa. colocar um Vamos colocar um avental aventalzinho. para não sujar a minha blusa Isso hoje da mesmo. Jaque Modas. O aventalzinho do Duas Panelas, que em breve a gente tá aí, olha. Quem Vai quiser, confeccionar? esse é o modelo Bossa vamos tá lançando Nova. kit aqui. Lançando o kit aqui com as Bandana. bandanas de cabelo Vai também. Vou bem trazer legal. pra você. quando Deixa ficar eu só tudo lavar minha pronto. mão para não Vamos falarem que a lá. pessoa, né? Isso, lava a mão. Não, vamos lavar Gente, a só vou mão. comer hoje, viu? Poliana Né? que Porque eu não vai vou fazer para tudo vender, aqui. mas o pessoal vai comer A gente vai aqui, né, comer. gente? Na cozinha Ó, tem que ser sempre tudo muito E eu vou fazer do limpinho. jeito que eu faço na minha casa, tá? Então é assim, ó, não põe nada no potinho para não dificultar, tá bom? Para não, só pus a receita aqui para não esquecer. Começamos com, ó, não vou passar a receita porque é muito rápido. Anota aí, ó, é Anota aí, ó. um ovo, 2 colheres de fácil, hein? iogurte, iogurte natural, se você usar o desnatado, melhor ainda. 2 colheres de farelo de aveia, que é aquele que eu falei pra vocês que é meu queridinho, tá? Eu coloco também gergelim, que tá lá na receita pra colocar gergelim. Eu comprei aquele que é gergelim e a linhaça junto, tá? Já coloca mais legal. alguma coisinha. Orégano, sempre bom, porque é salgadinho. Fermento é aquele da tampinha vermelha que você conhece, que não preciso falar nada. E salzinho. O salzinho eu coloquei na receita, porque eu acho que tava faltando um salzinho, tá bom? Sal Tá, rosa do sim. Himalaia Vamos lá. esse aí ainda. Bem Vamos quebrar o ovo aqui do lado. saudável. Você vai pegar, abrir pra ela, Celso. Olha lá, a é pessoa bom, né? sabe quebrar Não ovo, viu, consegue. gente? Olha lá. Tudo bem que foi uma casquinha junto que eu vou tirar aqui. Tira aí. A pessoa faz todo dia, nunca vai casquinha. Vai fazer na televisão, Ah, vai é a assim casquinha. mesmo, É Polly. assim, É né? desse jeito. Posso Lady pegar esse Murphy. pãozinho aqui? Pode, Pãozinho- pode pegar esse paninho aí. paninho aqui. Gente, aí faz o quê? Bate aqui o ovinho. Só pra dar uma misturadinha. Tô Tá. curioso pra saber esse pãozinho de micro-ondas. aí, Ah, viu? Quero e eu já comer. tô fazendo nesse bolzinho que eu trouxe lá da minha casa, que é o tamanhozinho que eu faço.
É um tamanho bom, Tá né? É um tamanho já. bom. Tamanho bom, gente. Tamanho ó, bom. generoso. Se você colocar tem que ser alguma coisa que possa ir no micro-ondas. Retangular, fica mais fininho, vai ficar maior. Depende do tamanho, né? A Se altura você dele é também, daquelas que gosta de ver quantidade, aí você faz maiorzinho, tá bom? né? É, mas eu acho que aí também ele fica mais fininho, né, Polly? Fica. Aí assim é bacana Ó, que você corta no 2 meio. colheres de iogurte. Na minha casa, a gente não tira do potinho. Eu deixo, inclusive com a tampinha. Daí eu já vou lá, fecho Pra e fazer uso depois pra o outro, né? amanhã, Ah, entendeu? vamos deixar aqui que ela vai ter que fazer mais. É, a gente vai fazer mais. Aí aqui, farinha, Uma farinha. farelo de Farelo de aveia, aveia. tá? 2 colherinhas assim, ó, de sopa. Não é transbordante, Não. não. Essa A receita Poliana não é falou minha, que viu, tinha gente? essa receita, eu falei, ah, não, quero ver, pode Ó, me fazer aí, aqui. gergelim, essas coisas assim, você coloca a olho, tá? Eu não gosto muito, põe só um pouquinho. Gosto Isso. bastante, põe mais. Orégano, eu dou uma esfarelada, né? Pra soltar o cheirinho, né, Celso? Não é aí assim? sim, aí Isso sim. mesmo. Uma pitadinha de sal. Esse sal salga menos, eu vou pôr um pouquinho mais. Mistura, mistura, mistura. Olha, direto no micro-ondas, pô. Ai, que delícia. Gente, não tenho tempo de fazer coisa muito nhenhenhé, não. Tem que ser assim, ó, rapidão. Olha lá, hein? É, Olha lá, e o vendo? pessoal que tá em Mulherada casa aí tá sem esperando, nhenhenhé né? aqui Olha. hoje, Ó, cuidado. mistura, tá? Misturou. Aí eu venho aqui com o rabinho da colher mesmo, eu já pego uma pitada Ah, vai em de fermentinho também. fermentinho. Um pouquinho Tá. só. Que seria aí o equivalente a Uma colherzinha de café. Mas eu não meço nada, tá? Tá. Vai tudo no Vai olho. no olho. Mistura, mistura, mistura. Gente, micro-ondas. Tá? Ó, dá uma limpadinha na bordinha. Vamos ver essa arte aí da Poliana aí. Olha. Tchanã! Vou deixar aqui que eu vou usar mais. Micro-ondas, Micro-ondas aberto. 3 minutos e 30. Vamos lá. Olha lá. Vamos. Potência Potência máxima. máxima. Vamos ver se tá o prato. Ah, o prato não tá pronto aqui, Tá não. pronto? Não. Olha lá. Socorro, Vamos Celso. encaixar Vamos isso. lá, Ajuda a vamos lá. encaixar. Encaixa aí, Celso. Encaixa o micro-ondas. Esse É que a gente quase micro-ondas nunca usa o usa micro-ondas. pouco, É né? verdade, a Pronto. gente usa Pronto. muito pouco. 3 minutos e 30. Será que eu sei mexer nesse? Foi 3. 3 Aí. 13h30. Perfeito. A gente Quero espera ver. esses 3 minutos e 30. Quando ele sair, a gente tosta ele na frigideira. Mas no próximo bloco a gente mostra, tá bom? Porque daí Delícia. fica quentinho. Com um cafezinho ver. preto. Olha lá. Fica bom demais. A gente volta Iris. rapidinho, tá? Com o nosso Cafezinho. pãozinho pronto. Cafezinho. Dá um minutinho. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de Voltou. volta. A gente já voltou e tá lá, ó. Faltam 40 segundos Ó, pra terminar o Tô nosso curioso pra ver pãozinho, isso aí, viu? né? E eu fiz esse pãozinho, gente, eu já mostrei. Quer dizer, eu não mostrei a foto, mas mostrei pro pessoal aqui. É. Eu fiz a carne de hambúrguer, também uma receita da Nutri, da Bárbara. Patinho, coloquei Ah, o Celso ovo. faz com aveia. Coloquei Legal. aveia, tá? É. Temperei, nananá, fiz a massinha, coloquei lá, deixei a carninha de hambúrguer, congelei. E aí eu falei, poxa, Tá eu vou bom. comer essa carninha que tem aveia, já é um pouquinho, né, melhor. Uma fibra, né? Isso. Vou comer com pão branco? Ah, não. Vou tentar, vou testar. Não é que ficou super bom, Vai ficar né? pronto Coloquei um aqui. queijinho mussarela por cima da carninha, tomatinho, Ó, com cheirinho um tá bom, hein? hamburgão. Ah, que Hamburgão. delícia. Uma delícia, né? Que aí, né, E gente? saudável, sem glúten peso. free. Sem peso na Pronto? consciência. Gente, virou um pãozinho aqui. Ah ó. lá. Olha lá. Dá um- Eu já Paninho sabia que ia aqui. ficar um Pega pãozinho. aí. Vocês é que estão na dúvida. Vamos pôr a que frigideira delícia. aqui. Onde põe? Põe aí, pode pôr aqui. Olha que Tá bonitinho. que Gente, fica. ó, Olha. ele até solta aqui da... Com facilidade. Quer que eu Fica- só dar uma ajudinha aqui, ó? Um pãozinho Um mesmo, pãozinho. né? Olha. Eu já vou... Acende a frigideira. Vamos ver. Liga aí o fogo, Celso. Vai untar com alguma coisa? Nada. É light mesmo, gente, ó. Pãozinho Receita pronto. da Bárbara, legal, Olha hein? lá. Ó, eu vou pôr aqui na Bacana. frigideira, tá? Porque ele sai úmido, então a gente vai dar uma tostadinha. Dá Enquanto uma a gente secada dá uma nele, né? secadinha nele, vamos saber as notícias? O Paulo Lima já tá pronto, Paulo? Quais as notícias dessa segunda-feira? Bom dia. É, Poliana, bom dia, pronto aqui, vamos lá, vamos falar do destaque da segunda-feira. O principal deles, houve mais um homicídio em Rio Claro,
na madrugada de sábado para domingo, por volta da 00h05, 00h10, na Vila Olinda, um jovem de 16 anos levou 3 tiros que o acertaram aí na região da cabeça e pescoço. Ninguém viu nada, os vizinhos ouviram os tiros, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, ele já estava morto. O jovem tem passagens já pela polícia por furto, por tráfico de drogas e ainda não há nenhuma suspeita sobre quem pode ter executado esse rapaz. Mas acho que a matéria mais importante do dia, Poliana, é que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente traz 2 reportagens que mostram aí um alerta importante. Apesar de tudo que já é feito em termos de infraestrutura e tudo mais, as pessoas jogam lixo em vários pontos aí pela cidade e ainda tem uma denúncia muito grave. Vereadores de Ipeúna teriam identificado aí uma obra que poderia jogar esgoto in natura praticamente no rio Cabeça, um dos afluentes do Passa 5, que também, por sua vez, é afluente do rio Corumbataí. Eles fizeram uma denúncia ao Ministério Público de uma ligação de uma obra feita ali na Fundação Casa, que fica entre Rio Claro e Ipeúna, e que estaria assim levando tubulação até o rio, diretamente para jogar esgoto lá. Eles falam de mau cheiro e tudo mais, fizeram a denúncia e o promotor do meio ambiente, Gilberto Porto, aqui de Rio Claro, já abriu um inquérito para investigar o caso. O que levanta realmente a suspeita é que houve trabalho durante a noite, máquinas passando durante a noite para abrir, inclusive, espaço para tubulação numa área de preservação permanente às margens do rio. Enfim, agora a Justiça vai acompanhar o caso e apurar responsabilidades, se houver. Nós entramos em contato com a Fundação Casa, que diz que a obra está perfeitamente dentro dos padrões da CETESB e também do DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia do Estado, e que o esgoto é tratado antes de chegar no rio. Para encerrar, um pouquinho de quermesse. Final de semana teve o início da temporada oficial, né, em junho, com a quermesse da Matriz, que reuniu muita gente mais uma vez. E olha, eu vi lá a reportagem pronta já antes de ir para o ar, dá vontade de ir na quermesse hoje já, né? Pena que só tem final de semana. Quanta coisa boa para comer. Impressionante essa época de junho, essa época de festa junina é uma beleza, realmente, Poliana. Muito bem, Paulo. Para economizar caloria, faz esse pãozinho aqui, ó, durante a semana, guardar a caloria para quermesse nos finais de semana. Uma boa, viu? No final de semana a gente sempre dá uma pisada na jaca, né? Não tem jeito. Escapadinha. Obrigada, Paula. Você já sabe. Acabou, tintim por tintim, começa aí coladinho no Claro Notícias, tá bom? E olha aqui, gente, enquanto o Paulo falava, a pessoa que tá de avental, Isso bonito, mesmo. tostei negócio, aqui viu? o pãozinho de um lado, vou pegar aqui, ups, do outro, tá bom? Pãozinho Tostadinho. Ai, que delícia. Por quê? Como ele é de micro-ondas, ele fica úmido. Entendi, então dá Entendeu? essa secadinha Você nele fica, aí. dá uma secadinha e ele fica... Croque, croque. Vou patentear esse croque. Aí, gente, eu um dia faço toda manhã, como só com ricota light. Aí já Aquele- tô adiantando aqui, ó. Fazer outro, mais um, porque, né? gente, tá com a cara Fazer muito mais boa. um aqui pra gente experimentar Eu também. vou almoçar aqui. esse pãozinho aqui. Corta no meio. Falei que ia fazer igual a gente faz em casa. Em casa a gente não põe luva, não põe nada, né, gente? Sem É assim mesmo, É. é. Ó, Cozinhar como cozinha em casa. do jeito que a gente faz em casa. Não tô fazendo pra vender. Aí eu venho aqui, Poliana, tomar café da manhã, creme de ricota light, tá? Tudo light. Suficiente, né? lightinho. Já fiz Creme de aqui, ricota como com o meu já é cafezinho. light. Esse é creme tá? de ricota Creme de light. ricota light. Você imagina um troço sem caloria, aí você pega o light que tem menos caloria ainda. Aí. Perfeito. Aí quer fazer um sanduichinho aí mais gostosinho pra... Coloca um peito de peru, Um saborzinho a mais aí. ó, né? Peito de peru. Tarará. Nossa. Olha, Tá bom pra vocês? bonitinho o negócio. Dá Gostou? pra fazer um hamburguinho Olha lá. mesmo também. Nossa, olha, eu vou Ó, até... Olha aqui, gente. Aproveita. Já vamos até, ó. Se fizer um hambúrguer aí, deve ficar Não serve bem como gostoso, massinha hein? de pão de Celso, hambúrguer, seu gente? hambúrguer aqui. Ó. Ó lá. Que Opa, deu bonitinho. vontade de comer. Beleza. Muito bom. Gente, a receita não é minha, a receita da Bárbara, tá? A Nutri que passou, me Isso passou. que logo vai estar aqui com a gente Olha, também, uma né? Dando receita mais bárbara dicas da aí, Bárbara. Uma receita É, bárbara. Da Bárbara. Então, ó, um ovo,
2 colheres de iogurte natural. Se for desnatado, mais ainda, melhor, Funciona, né? viu, gente? Pode fazer. 2 colheres de farelo de aveia, Já tá? vou até fazendo Então aqui. vem Coloca depois. aí gergelim, eu Faz coloquei mais uma aí, gergelim e o gergelim com a linhaça, Com a tá? linhaça. Só gergelim, Ou só o gergelim não tem também. problema. Uma colherinha e uma pitada de fermento, daquele fermento normal de fazer bolo, um pouquinho de sal. Mistura, mistura, mistura. 3 minutos Legal. e 30 de micro-ondas, tá bom? Olha, Fermento vou lá. químico, Se você fizer, fermento daquela Químico, não é tampinha biológico, vermelha, não, químico mesmo. do bolo. É. Se você fizer no refratário retangular, vai ficar retangular. Tá? Aí você pode cortar no meio e faz o sanduíche como se fosse um pão de forma. Aqui, eu já tô Experimentem, por colocando. favor. Gostei. Eu vou Provar devolver o agora. avental, Ale. Toma que o avental Ó, é teu. Vou pegar um Gente, pedacinho vamos aqui. lá. Experimentem, que eu vou lavar a mão, que eu vou pra lá Ah, agora. eu já tô fazendo outro aqui que eu quero almoçar esse pãozinho hoje, gente. É bom pra caramba. Muito, muito bom. Delícia. E aí, Ó, tá tá bom, aprovado? Muito bom. Provou? Ó. Não é, gente? Um pãozinho? Delícia. Acabou aquela dor na consciência que você come Então, aquele sem pãozinho peso na francês de consciência, manhã? é bom. Tem proteína, né? Bastante fibra, que tem o farelo, tem aí Gente, o não gergelim. parece. E você pode colocar orégano por cima. Eu fiquei meio coisa temeroso, boa. fazendo micro-ondas, mas bom, gente, Nossa, muito bom. que sabor delicioso. Já deu aqui Faz, ó. umas ideias pra fazer Já, outras vamos fazer coisas outras com coisas ele. aí. Nossa, muito bom. Faz Bom, em casa. deixa eu pegar minha plaquinha, cadê? Sumiu. Acho que eu não trouxe. Acho que tá lá. A Lê já aprendeu, vai fazendo valeu. mais, tá? Eu vou lá no artesanato pra terminar nossas Tem que fazer- comidinhas. Doutor, tem mais pergunta aqui, hein? Ó, tem mais pergunta aqui pra gente responder. Quarto bloco, nosso tempo tá voando. O bolo acho que já tá pronto, Alê? Prontíssimo. A gente vai experimentar o bolo. Depois eu vou fazer mais pra vocês poderem experimentar minha receita, minha versão light de café da manhã, minha gente. Né? Porque tem que ser light, a gente tem que pensar que tá comendo, mas não precisa ser ruim, né? Tem que ser gostoso, dá pra ser gostoso. Bom, vamos fazer esse pãozinho? Vamos. O pão da Bruna tem glúten, tá? Que é com massa branca. O meu é glúten free. Aqui a gente vai colocar a tira, a gente vai posicionar para costurar. Bem, não vai fazendo contorninho. Isso, vai fazendo contorno. Vou alfinetar aqui toda a volta. Uhum. Poderia costurar a máquina também? Poderia também, ficaria mais rápido. E na máquina poderia deixar uma margem, costurar e desvirar, né? Costurar pelo avesso e desvirar. Muito bem. Aqui você já fez o tomatinho, Isso. a nossa alfacezinha, né? E esses feltros a gente acha com facilidade todas as cores, né? Isso, de todas as cores. E tem vários armarinhos na cidade que vendem os feltros de qualidade, né? Se o feltro não for bom também, ele vai ficar peludinho logo, né? Isso. E aí, como as crianças vão brincar, você já viu, né? Quando as crianças gostam do brinquedo, É, aí brinca bastante, brinca até acabar. até acabar. Olha lá, a minha receitinha já tá dando frutos. Mais Um aqui. Mais um. Então, aqui eu vou casear. Uhum. Fazer o pontinho caseado, toda a volta aqui do... Aqui faltou dar Um nozinho, né? um nozinho. Para dar um nozinho aqui, eu venho, dou 3 voltas. Olha, que nó prático, minha gente. Esse eu não sabia. Põe por dentro, né? Aqui Pra por esconda- dentro. pra esconder o nozinho. E vou caseando, normal. Ou pode ser aquele ponto, aquele chuleado, né? Uhum. Que é até mais simples de fazer. Esse tá fazendo igual esse daqui. Isso. Igual, eu segui o padrãozinho do caseado para todas as pecinhas, né? Vai ficar Fica bonitinho. bonitinho. Bom, a Bruna vai caseando tudo. Olha, a gente tem que fazer dos dois lados, tá? Aqui de um lado, depois emendar do outro. Isso. Dá pra ver aqui no detalhe? É. Pra ele, na hora que a gente for encher com mantinha acrílica, é com mantinha que você fez, né? com a manta acrílica, Ele o fica enchimento. gordinho e depois a gente acaba de fechar, tá bom? Aí, olha, eu posso montar pãozinho, um queijo, né? Ó, vou montar meu sanduíche aqui, hein? Um queijinho, alface, coloco meu tomate. Aí eu quero pôr um ovo também, então Isso. vamos lá. Um ovo junto com o queijo, o alface e o tomate, né?
meu pimentão, que eu gosto bastante, minha cebolinha roxa. Olha, eu vou... pôr quero até o deixar bacon. meu gordo, mas... Bacon. Põe o bacon. E depois põe um outro pãozinho. Ó, que sanduichão. Né, gente? Isso é bom também, mas só de vez em quando, hein? Fico falando aqui, né, gente? Só de vez em quando. Eu sei como é duro, né? Eu sei também como é duro a gente fazer dieta. Bastante pronto lá já assim, dá pra... Porque isso aí é legal, hein? Pra criançada é muito bacana, hein? Tanto, não tenho Tem que encomendar. O que eu tenho lá pronto são sushis. Olha, Temaki, sushi. assim, de chaveiro, que na verdade minha tia que fez, minha tia que também é artesã, fez e mandou lá pra loja. E aí eu fico olhando e olho e dá vontade de comer. Bom, a Bruna vai continuar aqui, depois eu volto pra gente mostrar como é que termina o nosso pãozinho, tá bom? Vou voltar aqui pra nossa conversa, mas antes... Enquanto eu tô indo pra cá, tem um Aprendi no Tintim? Tem dois hoje, né? Tem dois. Olha lá. Vamos ver? delícia. Esse é de Olha quem? a bolachinha, Esse que aí, legal. Olha o que é- biscoitinho. Esse Da aí irmã do G. é da Maria das Graças Nunes dos Anjos. Irmã do G. Mano G. Nunes. Nunes. Olha Nossa, que é. legal. Cabeleireiro, nosso hairstyle. Ficou bonito, Fez hein? aí o Vontade de biscoitinho. comer. Que Super delícia, beijo, hein? Maria das Graças. E, ó, quando fizer outra receitinha, manda Muito foto legal. aqui pra gente. E nós temos um Bacana. também da Gisele, Tem da outro, né? Sartori. Vamos Olha ver? lá. Que gracinha legal. também. Muito bem, gente. Os dois são aquela receitinha que eu dei do biscoitinho de amido de milho, né? Uma Super delícia. fácil Nossa. de fazer, ó lá, tá Muito vendo? bacana, viu? Beijo pra vocês. Doutor, bom, a Bel Rezende Arroz estão mandando um bom dia, um super beijo pra Bruna. Uma ótima semana pra toda a equipe, muito positiva para nós todos, viu, Bel e Rose? A Regiane Santos está perguntando aqui, doutor, o DIU funciona? A pessoa fica estéril? O DIU funciona, né? Um contraceptivo e bastante eficaz, porque não depende exclusivamente da paciente de lembrar em fazer o uso diário como o anticoncepcional oral e jamais ele pode deixar a pessoa estéril, né? Ele não tem essa possibilidade, a não ser que já haja uma complicação, seja na inserção, com perfuração uterina ou um processo infeccioso, né? Mas aí a colocação é feita sob alguns critérios, ou seja, a pessoa não tem, primeiro não está grávida, depois ela não pode ter uma infecção vulvovaginal intensa, uma doença inflamatória pélvica, então toda essa avaliação a colocação do DIU é feita para evitar realmente uma complicação, mas não deixa nenhuma pessoa estéril, desde que ela tenha essa indicação adequada para a colocação. O DIU ele funciona e no período que você estiver usando, você não corre o risco de ficar grávida. Exato. Mas não é estéril. Na hora que você tirar, Exatamente, tirou. se você estiver na idade fértil ainda, corre o risco certeza. de ficar grávida. Com certeza. Tirou imediatamente após a sua retirada. Ele pode demorar um tempo, dependendo do DIU com hormônio ou sem hormônio. E num período de 1 a 6 meses, a pessoa vai engravidar naturalmente, sem nenhum tratamento adicional. A Vera Lúcia, lá do São Miguel, fiz esterectomia. Ó, doutor, palavra médica aqui, gente, é difícil pra mim, viu? Com 47 anos, tenho 61 e ainda sente as ondas de calor. É normal isso? Vou sentir a vida toda? É a Vera. Ela fez aos 47 anos a retirada do útero. Provavelmente foram mantidos os seus ovários, os quais levam à produção do hormônio. Então, provavelmente após isso, ela já estava numa fase da menopausa, então ela provavelmente deixou de produzir os hormônios dos ovários e começou a ter sintomatologia da pré ou da menopausa, que é o fogacho, que é esse calor que é muito comum entre as mulheres na menopausa. Então, se ainda tem os ovários, vai sentir até acabar essa fase. Exato, teoricamente sim, né? Se ela tiver uma produção estrogênica, a chance dela ter o fogacho é muito pequena. A partir do momento que há a falência total dos ovários, ela pode ter essa sintomatologia. Porém, não é toda mulher que entra na menopausa que tem a sintomatologia. Que dura, que é a questão dela, quanto tempo dura. Em média, demora de 6 meses a 2 anos para desaparecer sem nenhum tratamento. Mas hoje existem muitos tratamentos, não só com hormônio sintético, mas também com produtos naturais, que minimizam esse desconforto de uma maneira bastante eficaz. Doutor, a gente está falando de métodos contraceptivos, mas só falamos até agora dos femininos, né? Sim. A mulher colocando o DIU, usando aí os remédios anticoncepcionais, mas tem também masculino, né? Fazer a vasectomia. Exato. No masculino tem a camisinha, um condom, né? E a vasectomia, que é um método definitivo. Aí são métodos que têm que ser colocados como métodos definitivos e não reversíveis, né? Que seria a laqueadura tubária na mulher e a vasectomia no homem.
né? A vasectomia tem alguma forma de ser revertida? A pessoa se arrependeu, ou às vezes Sim. começa um outro relacionamento? Existe sim, sem dúvida nenhuma, cirurgia que é feita a reversão desse procedimento. Porém, não deve ser colocado assim para o casal. O método deve ser considerado como irreversível. Porque uma senão cirurgia... fica uma coisa muito fácil, poder, né? E ele não é eficaz. A reversibilidade, ela ocorre com sucesso em torno de 33% dos melhores centros, né? Então, o que acontece? Não é para ser utilizado de uma maneira temporária. Ele é um não método... é para pensar que eu vou fazer por 5 anos, daqui a pouco eu faço de novo e volta tudo ao normal, né? Exatamente. Existe a possibilidade da pessoa fazer... Isso aconteceu com um amigo meu, não sei se é isso, ele fez a vasectomia, mulher, mas né? Fica um resquício ainda e a mulher ficou grávida. A orientação dos urologistas é que após o procedimento, ele faça um teste, faça avaliações de espermograma pelo menos 5 ou 6 vezes depois de ter ejaculado novamente, para poder confirmar o procedimento cirúrgico e não ter falha no método. Que ele fez, falou, agora estou livre. Agora estou livre, né? Mas todo método tem falha, então seja laqueadura, vasectomia, enfim. Isso pode acontecer, é muito raro, mas acontece. E aí precisa seguir as orientações dos médicos, né, doutor? Porque exatamente. Com certeza o médico do seu amigo deve ter falado, olha, espera faz o espermograma. Né? Vamos fazer um espermograma daqui tanto tempo para ver se está 100%. Não esperou, né? Não esperou. Aí, ó. Aí é o caso quando o filho quer vir de qualquer jeito, Exatamente, né, doutor? Que vem na tem menopausa, né? Na pré-menopausa, a mulher acha que não vai mais engravidar. Aí, 40 e tralalá, vira mamãe de novo. Exato. Né? É isso que acontece. A gente fala que vem raspinha de tacho. Raspinha do tacho. Raspou o tachinho e ainda deu para fazer mais um, né, gente? Bom, a gente já faz um intervalo rapidinho. A gente vai para o nosso último bloco. Se você tem pergunta aqui, alguma dúvida para tirar com o doutor, aproveite esse intervalo para mandar para a gente, tá? Que no próximo bloco a gente vai experimentar aqui o bolo delícia. Eu já conheço o pãozinho, então vou experimentar o pãozinho. E vamos terminar nosso artesanato, tá bom? Tudo rapidinho, a gente volta já. Enfim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. E olha, nosso bolo de milho bonito, olha lá, que bonito. Quem que pediu pra gente? Então, é o Pedro, da Cidade Jardim. Ó, ele tá aqui, ó, estou assistindo e o bolo parece que está ficando uma delícia. Que tal fechar o mês com... Ó, já tá pedindo bastante, Pedro. Pedro já aproveitou. Bolo aqui, Isso, já lá, tá vamos ver emendando que aqui, ele ó. pediu aí? Fechar o mês com comidas de festa junina, para encerrar com bolo de fubá. Tá aqui o bolo, ó. Nossa, Bolo é de verdade. milho. Ó, a gente vai fazer uma semana, vamos tirar uma semana agora, no próximo, né? Porque Vamos marcar uma fazer semana só comidinha junina. junina. Aí, Vamos. mas pode ser não diet também. Não, aí tudo Aí normal, né, Oba. gente? Aí a gente Só na faz segunda, a na segunda a gente faz sempre uma. vamos fazer na segunda que vem também uma... Cuscuz de colher, eu tenho receita boa. Cuscuz de colher. É, Ó, bom demais. pé de moleque, o pé de moça. Sabe aquele pé de moça? Então, eu tenho uma receitinha aqui, ó, que era da minha sogra, que eu fiz outro dia em casa. Gente, olha, foi assim, vup, Acabou, rapidinho, acabou. Mas não é diet, Uma tá? torta de abóbora também que ela faz, uma torta de verdade, abóbora. torta de abóbora. Ah, e tem uma receita de pipoca doce. Gente, olha. vamos fazer uma festa aqui pra gente? A gente tá pensando, viu? Olha lá, vamos Tem um fazer caldo uma de festa. mandioca aqui. gente. Tem Ah, bom Tô falando também só de mandioca. gordice aqui, ó, tão Nossa. light hoje, tá? Hoje é light. Eu tenho uma receita de pipoca doce igualzinho esse pão aqui, assim, ó, rapidinho, facinho. Delícia. Só tem um porém, só dá pra fazer na pipoqueira. Ah, Não dá pra tá. fazer na Isso é panela, verdade. porque Não daí ela queima, queima. queima. Tem Queima, que o fazer Celso naquela faz, panela Eu faço, mas é complicado. que Tem tem que ser aquele... a Nossa, pipoqueira. aqui, gente, tranquilex. É, então, mas Vou sem a fazer. pipoqueira não tem como. Não. Aí é difícil. Tem que é. investir numa pipoqueira aí, tá bom? É. Isso Que aí, eu vai- não gosto de pipoca de Vai micro-ondas. lá na Siriana que tem uma mais linda que a outra. É. Já dei a dica, pronto. Pois é, Bom, vamos experimentar nosso bolo antes de Tem experimentar uma o bolo? pergunta tem uma aqui, ó. pergunta. Estela Nardini perguntando, Ah, Alessandra. Estela Bom Nardini. dia, posso colocar fubá e não milharina? Na Pode. verdade, você colocou farinha de milho Eu aí, coloquei né? farinha de milho, É. mas pode colocar a milharina e pode colocar o fubá também. A polentina também. Polentina, aquelas- isso, pode tranquilo. colocar. Eu tô Tá bom? morrendo de vontade de experimentar esse bolo, Quer gente. provar já? Eu vou lá com a Bruna antes pra gente Tá, terminar eu nosso vou cortar artesanato. aqui, ó. E tem pergunta pro doutor responder aqui. E ó, a produção de pãozinho tá que tá, Tá hein, nesse saindo micro-ondas. aqui. Agora que a gente aprendeu. Gente, eu quando eu fiz esse pãozinho, teve um dia que eu quis adiantar o processo e coloquei duas cumbuquinhas no micro-ondas. Aumentei um pouquinho o tempo, porque aí eu não sei quanto de tempo vai, né? Não ficou bom não, tá? Ficou meio cru.
Então não arrisca, vai fazendo de um por um, tá? Que aí você tem que aumentar o tempo, pode ser que passe, pode ser que fique cru. O meu não deu certo. Se você conseguir, você me fala quanto tempo de micro-ondas, tá? A Bruna já tá terminando o nosso pãozinho aqui, já costurou tudo de um lado. Costurei tudo de um lado, aí eu posicionei e vou costurar tudo do outro lado. Até fechar. Antes de fechar, eu coloco o enchimento. E aí finaliza com ele desse jeito aqui, bonitinho, Isso. ó. Tá bom? Ó, bem costuradinho, super bonitinho. Quero mostrar aquela cesta ali. Ah, cesta. Pra você ver que coisas lindas que você pode fazer de comidinha usando tecido ou feltro. Olha só, gente, essa é uma maçã, olha que linda. E tem a canelinha aqui imitando o cabinho, ó, de verdade, ainda dá um aroma na cozinha, né? Isso, e pode colocar também essência dentro, né? Durante, né? Olha que linda. Bacana, gostei. Olha, uma perinha, mais uma perona aqui. E tá, olha a banana. Olha que linda que ficou, gente. Esse cacho de banana. Aqui. Olha, gente, perfeitinho. Olha, olha. cacho lindo de banana. E aí brincando, né? Fazendo com poazinho, super. Nossa, ficou linda essa banana perfeitinho mesmo, aqui, hein? ó. Ficou lindo. Juntamos todas e fizemos. Isso. A É bem Bruna simples sempre de fazer, arrasa só aqui, viu? faz ela e para Costura. juntar eu usei cola quente. Sempre, nossa querida cola Querida quente, cola né, quente. gente? Olha aqui a cesta, que linda essa cesta, foi a Bel quem fez. Com as flores da crochê. Bel, né? Olha lá, A as flores. assinatura dela. Lembra que a gente falou que pode aplicar as flores de todo jeito, gente? Olha aqui, numa cesta, ó. Que linda. E a cesta tá engomada, né? Tá engomada. Tá super Pra ficar bem durinha, ó. firme. Firme. E é uma firme. cesta que dá para usar para colocar pães, né? Levar no piquenique, Isso. coloca ali as coisinhas, né? Até na festa junina você coloca aí os saquinhos de A pipoca. gente só pensa em coisa de comer, né? Pra colocar na cesta. Só. Nada, pode guardar as coisinhas da maquiagem, né? O potinho assim pra você colocar algodão, Flores, cotonete, né? pode pôr flor. Pra Olha, gente não uma ficar só graça. com aquela fama de Magali, né? Verdade. Bruna, deixa seus contatos pro pessoal, onde encontra você. Sei que o pessoal já sabe, mas é sempre bom repetir. Tem meu WhatsApp, 99120-8003. Aparecendo na tela. E tem o meu Facebook, Bruna Yamagami. E tem também a página do Facebook Ateliê Petecando, que é onde tem as minhas artes lá. E eu também tô todos os dias lá no Espaço do Artesanato, que é na Avenida 11, número 329, entre ruas 3 e 4, ali no centro. E eu queria mandar um beijo pra Bel, retribuir o beijo pra Bel e pra Rose. E também queria mandar um beijo para as crianças, pro Alejandro, pra Maria, são os filhos da Cássia, que estão assistindo, e também pra minha sobrinha Ana. Que vão com certeza querer fazer Vão aqui em querer casa e brincar com os montando o sanduíche, né? Tem um monte de brinquedo aí que monta as comidinhas de massinha ou que as crianças vêm com as pecinhas. Olha aí, gente, economia, hein? Não precisa nem comprar o brinquedo, né? Obrigada, Verdade. Bruna. Obrigada, vou passar aqui. Quero agradecer, gente. Vocês viram como o nosso cenário tá show? É verdade. Agradecer a pessoa da Casa Bonito, hein? Velha. Olha, vou até passar pro lado de cá pra vocês verem direitinho. Olha, cada enfeite lindo que tem aqui hoje, né? Uma graça, um mais Sempre lindo nos que o outro. ajudando aqui a decorar a nossa sala de entrevistas, tá bom? Cada ambiente tem um parceiro. Ó. Esse aqui da nossa sala de entrevista é da Passarinhos, Casa olha que lindo. Velha. Lindo, 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 A lamparina é lindo. colorida, muito As bonito. lamparinas, ó, as flores também. Ah, Legal. lindíssimo. Bom, eu sou super suspeita que eu amo de paixão. Essa é mais uma loja que a gente não consegue sair de mão vazia. Verdade, Não pode. sei se isso é problema só das mulheres, doutor. A gente vai na loja, não consegue sair de mão vazia de jeito nenhum. Principalmente das mulheres. Principalmente. Ai, mas o Celso compartilha com esse. Compartilha. Né? O Celso compartilha mas comigo. eu sou mais comedido. Amanda, do Cervezão, quero saber o que é firmeza cervical e abertura cervical. O que é isso, doutor? Essa terminologia assim, a gente não usa, mas o que eu posso entender disso, eu acho que ela quis dizer com relação ou por uma incompetência em estímulo cervical, que é uma fragilidade que existe no colo do útero com relação à gestação, à gravidez. Ela não consegue segurar a gestação por longo tempo, aí existe uma abertura do colo e a expulsão do feto, seja no segundo trimestre ou mais tarde no terceiro trimestre da gestação, que é causa frequente de trabalho de parto prematuro, né? E acaba tendo um bebê prematuro que leva a um Não grande é problema. tão incomum, né, Não, doutor? não é. É muito frequente, Eu inclusive conheço pessoas que
tem que ficar em repouso absoluto e às vezes até fazer uma cirurgia para poder segurar esse neném. É motivo de grande estudo hoje, né, no meio médico, na parte da obstetrícia, os métodos que são utilizados hoje para evitar que isso venha a acontecer. Então isso está sendo muito estudado no mundo todo e aqui no Brasil também com o pessoal da Unicamp, desenvolvendo um trabalho bastante interessante com alguns métodos para evitar que isso aconteça. E uma telespectadora que não quis se identificar perguntou o seguinte, ó, qual a relação entre o uso de contraceptivos por tempo prolongado e o câncer de mama? Não existe uma relação direta entre o câncer de mama e o contraceptivo, seja hormonal ou não hormonal. Naturalmente existem métodos anticoncepcionais, que é justamente o DIU não hormonal, que está muito mais bem indicado para as mulheres que já têm o câncer de mama. E para aquelas que não têm ou têm um risco elevado, existem os métodos que são utilizados principalmente com a progesterona, que é o contraceptivo oral, que diminui o risco para isso. O que ocorre é que a mulher que tem um câncer de mama, ela pode ter aquela nodulação hormônio dependente. Então, o anticoncepcional ele não vai causar o tumor, não vai causar o câncer, mas ele pode sim ajudar no desenvolvimento mais rápido quando uma estrogenoterapia ou um uso de progestágeno estiver relacionado a esse tipo de tumor, que é hormônio dependente. Senão, então tem que ficar... Tem que ter atenção, tem que ter orientação médica. É aquilo que a gente falou no começo, a Cada caso é um individualizada, né? Conversar, saber, pesquisar, estudar, procurar um especialista para entender do seu caso e aí fazer um atendimento Essa é a ideia. E utilizar o método mais adequado para ela, né? Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Sei que a agenda de médico é difícil, né, gente? Mas a gente consegue. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixar o contato da clínica, o endereço da clínica, o pessoal que ainda não sabe. Acho que está aí na tela, Tá aparecendo na Exato. tela o telefone, eu não enxergo, porque eu ainda não fui no oftalmologista. Isso. Estou sem lente de contato e a pessoa é míope. 3524-4100. Ai, dá para enxergar. Muito obrigada, doutor. Experimentar os nossos docinhos? Sim. Quer arriscar o pãozinho? Eu acho que deve estar espetacular. Pelo que tá bom. todos ali. Né? Você viu, né? Sumiram os pãezinhos aqui. E aproveitar aqui, Polly, e olha, eu já fiz aqui um marmitex. Até para você que de repente quer levar um lanche aí pro trabalho, alguma coisa. Uma coisa fácil de fazer. Na empresa, toda empresa tem um micro-ondas. Leva, olha, tá vendo? Já pode levar o farelo, já coloquei os secos misturados, já deixa embaladinho, né? Num potinho que possa ir, pra ir pro né? micro-ondas, né? No micro-ondas, coloca o ovo, o iogurte, pronto, tá? Feito aí, olha o lanchinho. Não, mas você pode parar de comer o pãozinho, que você vai comer o bolo, hein? Vai experimentar o bolo de milho. Você vai provar o bolinho. Olá, Pedro, o seu bolinho, ó, pediu, ó, fofinho. Ó, um gostinho de milho, gente, eu bem experimentei gostoso, o pãozinho viu? só porque eu nunca como com peito de peru, porque na verdade eu como rapidão. E só com ricotinha já tá bom. Já fica delicioso. Mas esse, quando você coloca, você pode até colocar uma saladinha aí junto, né? Então, isso aí já vira uma refeição. O Celso já tá refeição, já. Eu já vou fazer um hambúrguer com ele, Poliana. Vai fazer um hambúrguer. Trazer um fazer. hamburguinho aqui, ó. Pode fazer, porque eu já fiz em casa e deu certo. A gente vai fazer em casa pras meninas, com certeza. Ó, já assou o outro também, bem viu, light, Polly? né, Poliana? Bem lightzinho. É o gostinho de milho. Fica bem acentuado o gosto de milho. Não fica tão doce como aquele. Não que fica, não. Tá? Mas com uma proposta sedite. É Pra quem tem diabetes, olha, um ótimo lanchinho da tarde. Acho que não pode toda hora, né, doutor? Quem tem diabetes, mesmo sendo com adoçante, né? Por causa do carboidrato, né, gente? Que a gente acha que o problema é só o açúcar. Não, Carboidrato também vira açúcar no sangue, né? É isso mesmo. Mas olha, gostoso, vale a hein? pena aí, né? Olha. Super. Se não falar que é diet, você come sem saber. Ó a carinha dele. Vamos falando que eu vou comendo mais. Um cafezinho aí, olha, fica assim, delicioso e dá pro pessoal aí não passar essa vontade, principalmente agora nessa época que muita coisa de milho, né? Aí Cheiro no estúdio aqui, tá? Curau. Vou fazer curau de milho aqui também. Vamos Pé de fazer moça. Pé de moça, ó, o Celso coisa quer o pé de boa. moça. Vou fazer. Eu vou estar trazendo a receitinha aqui. Gente, delicioso. Pãozinho eu não vou falar porque é Eu suspeito, amei. tá bom? Eu já vou pegar mais um aqui também, ó. Super Bom rápido. demais. Tá o meu comido ali que eu vou voltar a comer daqui a pouco. Tá mordido. Vamos montar mais um aqui, já tá prontinho. Você já sabe, se fizer em casa, manda foto pra gente ficar super feliz de ver que você tá gostando das receitas, tudo que a gente ensina aqui, tá bom? Isso mesmo. Legal. Beijo grande. E eu vou continuar comendo bolinho.
Vou comer mais um pedaço de pãozinho. E eu pãozinho. Beijo. Até amanhã. Até Deus. amanhã. Já beijei outra boca pra te esquecer.